Boa tarde, me chamo André Oliveira e o meu tema é Álgebra do Ensino Fundamental como ferramenta de generalização. O meu orientador é o professor Dr. André Luiz Flores. O principal objetivo dessa dissertação é apresentar um modo simples e prático de trabalhar a álgebra no ensino fundamental como recurso didático, proporcionando uma aprendizagem dinâmica e significativa. A principal motivação da escolha do tema foi a afinidade pela disciplina e a busca de estratégias que possam minimizar as dificuldades enfrentadas por alunos e professores no estudo da álgebra. No primeiro capítulo, Álgebra é linguagem e matemática, falaremos um pouco sobre as principais civilizações que contribuíram para o avanço e o desenvolvimento da álgebra ao longo dos tempos. No segundo capítulo, Ensino de Álgebra no Brasil, falaremos um pouco sobre como a álgebra foi introduzida no Brasil, quais as dificuldades enfrentadas hoje e como ela está sendo cobrada em exames que servem de parâmetro para medir o índice de desenvolvimento da educação básica e IDEB. No terceiro capítulo, falaremos das atividades desenvolvidas em sala de aula. Álgebra é a linguagem matemática. De acordo com Roque, não se pode conceituar a álgebra do ponto de vista atual. Tem que ser levado em consideração a grande aplicabilidade que ela tem na resolução de equações, necessitando, portanto, de uma definição mais ampla. Segundo Bongard, o desenvolvimento da notação algébrica avançou ao longo de 3 estágios: o estágio retórico, o sincopado e o simbólico, sendo que neste último a álgebra passou por diversas transformações. Notação algébrica retórica. De acordo com Bongard, acredita-se que a álgebra tenha surgido na Babilônia. Os babilônios tinham um estilo próprio de representar os seus estudos. A linguagem era representada através de não havia qualquer tipo de simbologia, era utilizado somente palavras. Temos aí a tábula, uma das mais famosas tábulas, a Plinton 322, onde os babilônios faziam registro de suas informações. Álgebra geométrica grega. De acordo com eles, esse nome foi atribuído à álgebra dos gregos devido ao fato deles necessitarem de uma representação para um determinado comprimento. Como ilustração, temos aí a figura 6 ilustrando a lei da distributividade trabalhada pelos gregos naquele período. Para Boyer, foi a divisão existente entre número e grandeza que fez com que os gregos tratassem o estudo da álgebra de uma forma diferente, ilustrando assim o estilo retórico. Notação algébrica sincopada. De acordo com Bongard, foi Diofanto quem deu um novo impulso à álgebra com seu estilo sincopado. No estilo retórico, nós temos a utilização apenas de palavras, não há qualquer tipo de simbologia. No estilo sincopado, nós temos a abreviação da escrita, que, de acordo com Bongard, foi introduzida por Diofanto. Para eles, é aceitável que Diofanto tenha sido pioneiro na utilização da notação algébrica, fato que contribuiu bastante para a sua fama de fundador da álgebra. A seguir, apresentaremos alguns exemplos onde Diofanto utiliza sua notação sincopada. Incógnita ao quadrado é representado por delta elevado a y, onde delta e y eram as duas primeiras letras da palavra grega dunamis, e em grego escreve-se daquela forma. Incógnita ao cubo era representado por k elevado a y, onde ky também eram as duas primeiras letras da palavra cubos, que em grego escreve-se daquela forma. Como exemplo, temos aqui um comparativo entre a nossa escrita atual e a escrita daquela época utilizada por Diofanto. 2 polinômios e temos aí a figura 9 com a escrita desses 2 polinômios aí na linguagem sincopada. Álgebra na Índia. De acordo com Bongard, as invasões sofridas pela Índia de gregos e babilônios proporcionou um intercâmbio de conhecimento. Esse fato pode ser comprovado na escrita
ou seja, na obra de Brahmagupta e o seu método sincopado de representação de expressões. Podemos observar um comparativo aqui entre as duas escritas. 5xy mais raiz quadrada de 35 menos 12 e no método sincopado utilizado também por Brahmagupta. De acordo com eles, o trabalho dos hindus muito se assemelhava à obra de Diophante. Na figura 12, podemos observar como ocorreu a evolução da representação simbólica dos numerais hindus ao longo dos tempos. Podemos observar que em 300 antes da era cristã, eles ainda não tinham uma representação simbólica para o zero. Daí o fato de os numerais terem recebido o nome dos 9 numerais, porque eles ainda não tinham uma representação simbólica para o zero. Álgebra na Arábia. De acordo com Roque, um dos grandes feitos dos matemáticos árabes foi a introdução de símbolos nos problemas de natureza algébrica. Fato que, a partir do século XV, a álgebra começou a ganhar formalidade padrão, acompanhada de uma diversidade de símbolos, dando início, então, a uma álgebra que foi denominada de álgebra moderna. Para Boer, a obra de Al-Khwarizmi, um dos grandes matemáticos árabes, chegou ao nosso conhecimento em 2 versões, sendo que a versão latina está incompleta. Notação algébrica simbólica. Para Bongard, por volta de 1500, a álgebra ganhou destaque. Uma gama de símbolos foi introduzida à álgebra. Novos procedimentos começaram a ser utilizados. Partindo daí, tivemos início com isso, então, a denominada álgebra moderna, como fora falado anteriormente. Na figura 13, podemos acompanhar um comparativo entre as simbologias utilizadas por matemáticos de sua respectiva época. François Viète, René Descartes e o simbolismo algébrico. Então, quais as contribuições que esses matemáticos deram para a álgebra? De acordo com César, ao final do século XVI, o uso de letra foi introduzido na França por Viète. De acordo com eles, a maior contribuição dada por Viète ao simbolismo está em sua obra, denominada de Arte. Nessa obra, as vogais representam incógnitas e as consoantes representam constantes. Para Boer, o trabalho de Descartes pode ser descrito como o tratamento geométrico das expressões algébricas, o que popularmente ficou conhecido como geometria analítica. Ensino de álgebra no Brasil. Como a álgebra foi introduzida no Brasil? De acordo com Fiorentini, Miguel e Miolin, o marco inicial para a introdução da álgebra como disciplina no Brasil foi a Carta Régia de 1799. Através dela, a álgebra passou a se integrar o currículo dos estudantes brasileiros e ela foi integrada com outras disciplinas como trigonometria e geometria, entretanto, em modelos de aulas separadas. E o que foi a Reforma Francisco Campos em 1931? Naquele período que a álgebra foi introduzida no Brasil, as disciplinas eram estudadas em modelos de aulas separadas. Não se estudava matemática como se estuda hoje, com as áreas de conhecimento integradas. Com a Reforma Francisco Campos em 1931, houve uma integração dessas áreas de conhecimento e as disciplinas passaram a se chamar unicamente matemática. Houve uma integração das áreas de conhecimento, denominando-se matemática. Para Gomes, a metodologia utilizada nesse período não permitia que houvesse uma afinidade entre aritmética e álgebra. Entretanto, a álgebra se destacava pela grande aplicabilidade na resolução de problemas e pelo seu forte poder de generalização. Quais são os desafios no ensino de álgebra hoje no Brasil? Sadowski afirma que os métodos utilizados não favoreciam os alunos. É o que acontece muitas vezes com nós, professores,
ao prepararmos uma aula, uma determinada metodologia, onde nós pretendemos atingir o nosso aluno, mas não é o que o nosso aluno espera da gente. Sadowski se afirma isso. E ainda faz um comparativo, dizendo que se nós formos analisar o passado e os dias atuais, podemos perceber uma álgebra mais aplicada. Entretanto, isso não se reflete no desempenho dos alunos, ou seja, na sua aprendizagem. De acordo com o César, o entendimento de álgebra hoje depende de uma abordagem. Então, para que isso não aconteça, para que os alunos não aprendam, não sejam levados a um caminho que eles não querem, que eles não vai favorecê-los, então é necessário que a abordagem seja feita de uma outra forma, seja feita de uma forma que possa causar dinamismo e possa causar significado na aprendizagem do aluno. De acordo com os PCNs, o estudo de alguns aspectos algébricos são realizados já nas séries iniciais. Entretanto, são nas séries finais que esses aspectos são aprofundados, como por exemplo as séries como oitavo e nono ano. Nas séries iniciais, esses aspectos simbólicos já são trabalhados por professoras do ensino fundamental, quando elas começam a caracterizar, atribuir símbolos a determinadas quantidades para as crianças lá do ensino fundamental 1. Entretanto, quando se chega no ensino fundamental 2, nós podemos perceber um certo distanciamento desse tipo de método, desse tipo de aplicação, causando, portanto, dificuldades para os alunos. Passamos agora a um estudo da Prova Brasil. Dentre os 6 descritores destinados à álgebra para a Prova Brasil, temos como destaque o descritor 32, que é identificar a expressão algébrica que expressa uma regularidade observada em sequências de números ou de figuras, que é justamente a proposta do nosso trabalho, da nossa atividade. Fazendo um levantamento de dados, analisando os eixos temáticos de das provas do Brasil que foram aplicadas, podemos perceber que dentre as questões exigidas na prova, o menor percentual é destinado à álgebra. E fazendo um levantamento de dados acerca da frequência de acerto dos alunos na Prova Brasil, podemos perceber que padrões e irregularidades, dentre os 5 eixos analisados, padrões e irregularidades ocupam o terceiro lugar. Com destaque, nós temos em primeiro lugar os problemas envolvendo equações de segundo grau. E analisando a escala de proficiência da Prova Brasil, temos o nível 9, que é o nível de pontuação mais elevada. No nível 9, o aluno tem que ser capaz de reconhecer a expressão algébrica que expressa uma regularidade existente em uma sequência de números ou de figuras geométricas. Apesar do nível 9 ser o nível mais alto, o nível de pontuação mais elevada na escala de proficiência da Prova Brasil, podemos perceber na figura 1 que isso não é tão cobrado com a FIM, porque a álgebra é cobrada com menor percentual e vai de encontro ao nível 9 da escala de proficiência da Prova Brasil. Também temos outro instrumento de avaliação dos estudantes, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, ou seja, o PISA. Então, de acordo com o PISA, cada área de conhecimento avaliada existe uma escala contínua. Ou seja, assim como na Prova Brasil, os alunos também são avaliados pelas pontuações que eles atingem em cada área de conhecimento. Ou seja, também no PISA existe também uma escala de proficiência, onde os alunos atingem esses níveis. E eles podem ser classificados em letrados ou não letrados. Destaque para o nível 6, que é o nível mais elevado da escala de proficiência do PISA. Temos que no nível 6 os estudantes têm que ser capazes de conceituar, generalizar suas investigações de situações de problema complexas. Conseguem estabelecer ligações entre diferentes fontes de informação e representações e de transitar entre elas com flexibilidade. Podemos perceber que as competências e habilidades exigidas também na escala de proficiência do PISA também dizem respeito a generalizar e a investigação de padrões. Nesse gráfico, podemos observar um comparativo entre o PISA, a avaliação aplicada no ano de 2003 e no ano de 2012.
Dentre os níveis avaliados, o nível 6, que é o nível de destaque da nossa proposta do trabalho, podemos perceber que não houve qualquer evolução. Já, pois ocorreu diferente com o nível 1, nível 2 e nível 3 e o nível 4, que houve evolução na prova de 2012. Entretanto, no nível 6 não houve evolução. Trazendo uma análise para o nosso estado, podemos perceber ali que Alagoas não mostrou qualquer evolução no nível 6, ou seja, qualquer evolução significativa, ficando abaixo do nível 1. Temos aí outros estados que mostraram evolução. Entretanto, Alagoas, infelizmente, não mostrou qualquer evolução. Falaremos agora das atividades desenvolvidas. Essa sequencialidade encontra-se fundamentada segundo as orientações do Banco Indutor de Trabalhos. Lá, sugere-se que o mestrando desenvolva um projeto que seja aplicado em sala de aula de matemática, preferencialmente. Essa sequencialidade foi aplicada na Escola Estadual Fernandina Malta, localizada no município de Rio Largo, Alagoas. Participaram dessas atividades os alunos de 2 turmas de 9º ano do ensino fundamental, no período vespertino, durante o mês de outubro do ano letivo 2015. Dentre as dificuldades previstas, pode-se encontrar a falta de conhecimento dos alunos, o esquecimento de conteúdos que já foram vistos em séries anteriores, ou até mesmo a resistência ao estudo do tema. Dentre os objetivos gerais, a nossa sequência pretende apresentar uma proposta didática para o ensino de álgebra e ensino fundamental, já que a álgebra tem um forte poder de generalização. Pretendemos também apresentar técnicas de validação de conjecturas, baseadas em conceitos e expressões algébricas, e, claro, trabalhando tudo isso de uma forma simples, prática e objetiva, estimulando o aluno na busca de seu raciocínio e também do gosto de estudar matemática. O material utilizado, utilizamos notebook, caixa de som, datashow, lápis, caneta e palito e colete. A primeira atividade foi a exibição de 2 vídeos. O primeiro vídeo, denominado Matemática e a Natureza, e o segundo vídeo, Os Padrões Existentes na Natureza. Segue alguns comentários dos alunos a respeito dos vídeos. Eu achei algo bem interessante, não sabia que a matemática tinha tanta coisa bonita. Eu nunca imaginei que podia existir números nas flores, animais e outros objetos, muito menos que a gente pode encontrar um padrão para essas coisas. Gostei muito da aula, seria bom se a matemática fosse sempre assim. Ver essas imagens me fez mudar o pensamento sobre a matemática. Eu nem sabia o que era álgebra, muito menos para que servia. Aulas assim são muito legais. Como devido à vergonha, a retração de alguns alunos, foi sugerido que os mesmos fizessem os relatos escritos sobre a exibição dos vídeos, contando a sua opinião. Seguem alguns relatos. A sequência da matemática são existentes na natureza. Com a figura de um triângulo podemos observar que formamos uma outra figura. O triângulo também me interessou muito, porque através de um, vai por trás da natureza, existe um padrão matemático. Nessa aula eu achei muito interessante as formas que os números vêm formando em desenhos. Os focos de neve, eles vão se encaixando de formas diferentes, mas respeitando as formas. A cada perspectiva que a imagem vem mostrando, como os triângulos que vêm se espalhando e se encaixando a cada triângulo, formando vários triângulos pequeninos. E o mais interessante foi as formas que se encaixam perfeitamente nas formas que os desenhos vêm mostrando a cada figura. As falas desses alunos comprovam a admiração que eles tiveram ao estudar os temas, e também eles puderam perceber uma matemática significativa na vida deles. Eles puderam perceber que existe uma matemática que tem funcionalidade no cotidiano deles. A segunda atividade foi a contagem de quadradinhos da borda. As turmas foram divididas em equipes e a cada uma das equipes foi entregue impressa em papel, A4, essa figura para que os alunos pudessem efetuar a contagem de quadrados cinzentos da borda.
Inicialmente, começamos com a contagem, ou seja, com o quadrado de lado 5, depois de lado 6, lado 7, lado 8, depois de lado 37, e em seguida foi pedido aos alunos que generalizassem para um quadrado de lado n. Aqui nós temos a imagem de uma equipe da turma A realizando a atividade. Aqui nós temos uma imagem da turma B também realizando a mesma atividade. E aqui nós temos soluções apresentadas pelas equipes. Essa solução é apresentada por uma equipe da turma B. Podemos perceber que, embora eles não tenham feito o desenho dessas outras duas bordas da figura, mas a equipe entendeu qual era o padrão, qual era o que estava ocorrendo à medida que os lados desse quadrado fossem aumentando e chegando no padrão, que é 4n menos 4. A mesma coisa, essa outra equipe também utilizou um modo diferente, mas mesmo assim executou o exercício de forma correta e também chegando no padrão correto, que é 4n menos 4. Após essa etapa, foi perguntado aos alunos se alguém se habilitaria a vir apresentar a sua solução no quadro. Alguns alunos se recusaram por conta da vergonha, mas teve alunos que se disponibilizaram a apresentar a sua solução no quadro. Aqui nós temos uma aluna da turma A apresentando a sua solução. E aqui nós temos uma aluna da turma B apresentando também a sua solução. Segue agora alguns comentários e relatos dos alunos sobre a atividade. Eu achei bem interessante. Foi um pouco difícil a parte de generalizar no início. Gostei muito de ficar brincando de achar o número de quadrados cinzas da próxima figura. É fácil, é só pensar um pouquinho. Eu sabia que generalizar era isso. Não gostava de matemática, mas gostei muito dessa brincadeira que o professor passou. Gostei da aula de matemática de hoje. Às vezes a gente pensa que é só calcular o valor das coisas. A atividade, acima de tudo, envolve o raciocínio. Há ainda o fato de que, ao aprender a generalizar as sequências, você cada vez mais passa a identificar mais facilmente a lógica presente nestas. Uma atividade diferente e simples, e onde aprendemos que tudo só é preciso da fórmula. Hoje conhecemos o método mais fácil para a resolução do exercício, a generalização, onde aprendemos o método mais simples. Os relatos e as soluções apresentadas por esses alunos comprovam a admiração que eles tiveram em participar da atividade, também pela descoberta de novos métodos para a resolução de exercícios e de problemas, e o contato com a generalização. O vídeo 1 proporcionou a motivação necessária para que, a partir dessa atividade, os alunos pudessem desenvolver mais facilmente o seu raciocínio. A terceira atividade, reconhecendo o padrão na construção de sequência de figuras com palitos de picolé. Novamente, as turmas foram divididas em equipes e a cada uma das equipes foi entregue, impressa em papel A4, essa figura e ainda 100 palitos de picolés para cada equipe, para que elas pudessem construir a maior sequência de figuras possíveis com esses 100 palitos de picolé. Aqui nós estamos vendo a imagem de uma equipe da turma A realizando a atividade. Por conta da sequência de figuras serem grandes, eles julgaram necessário juntarem as bancas para poder fazer a montagem da sequência de figuras. Essa equipe, ela não utilizou a sequência natural como proposto na figura. Essa outra equipe também teve a mesma ideia de juntar as bancas, mas seguiu a proposta de desenho contida na figura. Em seguida,
As equipes tiveram que responder oralmente as seguintes perguntas: qual a quantidade de palitos necessária para formar a sexta figura na sequência? Qual a quantidade de palitos necessária para construir a 20ª figura da sequência e a 30ª? E em seguida, eles tinham que generalizar para a quantidade de palitos na posição N. Segue algumas soluções. Essa foi a solução apresentada por uma equipe da turma A. Não só fizeram o desenho, mas também chegaram à conclusão de que a sequência era composta por números ímpares e no final generalizaram corretamente. Essa solução apresentada por uma equipe da turma B, para responder a quantidade de palitos no item B, utilizou um método um pouco rústico para chegar no resultado, entretanto chegou na solução correta do problema. A seguir veremos alguns depoimentos dos alunos a respeito das atividades. Eu achei as provas umas mais difíceis, outras mais fáceis, mas mesmo assim não quis desistir e continuei tentando, e com a ajuda dos meus colegas conseguimos responder todas as questões. Este outro assunto é muito fácil, porque prestando muita atenção você descobre o resultado muito rápido. 2n mais 1 é que está aumentando. Uma aula em que trabalhamos com generalização, onde aprendemos que a matemática é o centro de tudo. Precisamos de agilidade, raciocínio, trabalhamos com colegas de classe, enfim, uma experiência inesquecível com diversão e concentração. A atividade foi bem interessante, apesar de precisarmos de raciocínio e concentração para podermos generalizar, para conseguir saber quais eram os próximos resultados das sequências, de modo que desse exato. Podemos nos divertir como se fosse uma gincana e agimos de modo bem descontraído. Nesses depoimentos, fica claro que os alunos encararam a atividade como se fosse uma gincana, como se fosse uma espécie de competição. Entretanto, eles deram a seriedade necessária para poder bem executar as atividades. Vimos aí depoimentos e relatos que comprovam isso, e sempre com enfoque na generalização. Após as 3 primeiras atividades, a 4ª atividade, que é a resolução de uma lista de exercícios, novamente as turmas foram divididas em equipes e a cada uma das equipes foi entregue uma lista de exercícios contendo 16 questões, onde os alunos teriam que encontrar o padrão de cada sequência de números ou de figuras e em seguida preencher uma tabela e generalizar para uma figura de posição N. Nesse primeiro exercício, os alunos tinham que contar a quantidade de pontinhos pretos em cada figura e em seguida generalizar para uma figura de posição N. No segundo exercício, os alunos tinham que determinar a quantidade de quadrados em cada figura e em seguida generalizar para uma figura de posição N. Nesse terceiro exercício, os alunos teriam que determinar o padrão existente em cada linha, ou seja, determinar a soma dos elementos contidos em cada linha e em seguida generalizar para a linha de posição N. Na 4ª questão, os alunos tinham que contar a quantidade de pontinhos pretos contidos em cada figura e em seguida generalizar para uma figura de posição N. Na 5ª questão, novamente os alunos teriam que contar a quantidade de quadrados em cada figura e em seguida fazer a generalização para uma figura de posição N. Na 6ª questão, os alunos tinham que determinar o resultado da soma em cada linha e em seguida generalizar para a linha de posição N. Na 7ª questão, os alunos tinham que determinar a quantidade de círculos em cada figura e em seguida generalizar para a figura de posição N. No 8º exercício, os alunos tinham que encontrar o padrão contido na sequência, levando-se em consideração que eles tinham que contar a quantidade de quadradinhos cinzentos em cada figura e em seguida generalizar para uma figura de posição N. Na 9ª questão, os alunos tinham que contar a quantidade de quadrados cinzentos
em cada figura e em seguida generalizar para uma figura de posição N. Na 10ª questão, novamente os alunos tinham que contar a quantidade de quadradinhos cinzentos e em seguida generalizar para uma figura de posição N. Na 11ª questão, os alunos tinham que contar a quantidade de quadradinhos pretos contidos em cada figura e em seguida generalizar para uma figura de posição N. Na 12ª questão, os alunos tinham que contar a quantidade de quadradinhos em cada uma das figuras, que eram representadas por escadas, e em seguida generalizar para uma figura de posição N. Na 13ª questão, os alunos tinham que contar a quantidade de pontinhos pretos em cada uma das figuras e em seguida generalizar para uma figura de posição N. Na 14ª questão, os alunos tinham que contar a quantidade de paletes utilizados para formar cada um dos quadrados contidos na figura e em seguida generalizar para uma figura de posição N. Nessa questão, que é o 15º exercício, embora nós tenhamos figuras com bolinhas vermelhas e cinzas, não tinha que ser levado em consideração a cor, mas apenas a quantidade. Os alunos tinham que determinar a quantidade de bolinhas contidas em cada figura e generalizar para uma figura de posição N. Na 16ª questão, os alunos tinham que determinar o comprimento de cada uma dessas linhas, que no texto é chamado de longura, e em seguida ele tem que determinar a longura da figura de posição N. Apresentaremos agora algumas imagens das equipes realizando as atividades. Aí nós temos uma equipe da turma A e aqui nós temos uma equipe da turma B. E agora nós vamos observar algumas soluções apresentadas pelas equipes. Aqui nós temos uma solução apresentada por uma equipe da turma A, chegando corretamente no padrão, N ao quadrado mais 1. Aqui nós temos uma solução de uma outra equipe da turma A, chegando também corretamente no padrão. Usando um pouco mais de técnica, podemos observar que houve o desmembramento da questão até chegar corretamente na generalização do exercício. Aqui nós temos novamente uma solução apresentada por uma outra equipe da turma A, chegando corretamente no padrão 7n mais 2. E aqui nós temos uma solução apresentada por uma equipe da turma B, chegando corretamente no padrão 3n mais 1. Veremos agora alguns relatos dos alunos a respeito da atividade. Em minha opinião, responder essas questões foi incrível. Exercitar o raciocínio por várias vezes a mente fica confusa e só depois de fazer o cérebro parece perceber a lógica. O que é óbvio se torna não tão óbvio. Uma experiência em grupo incrivelmente sensacional. Consegue tirar o foco do celular ou até mesmo de outros assuntos. Era o grupo inteiro focado na questão e um ajudando o outro. Esse trabalho foi divertido e profissional do professor e alunos, e foi tipo uma gincana sobre a sala de aula e atividade. Essa atividade me levou a prestar atenção no padrão das figuras e então poder encontrar a forma para generalizar e aplicar em qualquer número. A generalização é algo bem simples, basta encontrar o padrão e usar a fórmula. Observamos nesses comentários, novamente, o empenho dos alunos em descobrir a resolução de cada problema, em descobrir como generalizar cada problema. Percebemos também que mais uma vez é citado o termo gincana, o termo brincadeira, ou seja, eles levam esse tipo de atividade como se fosse uma brincadeira, proporcionando uma aprendizagem lúdica, mas significativa, onde eles apresentaram corretamente a maneira de generalizar e descobrir um padrão, contido em cada sequência de números ou de figuras. As considerações finais. Para mim, foi uma experiência incrível desenvolver essas atividades com os meus alunos.
levando-se em consideração que eu trabalhei com turmas que no início do ano letivo de 2015 não eram minhas. Eu assumi essas turmas no segundo semestre de 2015 e a princípio eu tive muita dificuldade em trabalhar com eles, porque além de serem turmas relativamente numerosas, eram turmas extremamente disciplinadas, que não queriam participar a princípio das atividades, então deu muito trabalho desenvolver essas atividades com eles. Com o primeiro vídeo e o primeiro e o segundo vídeo, que foi a primeira atividade, que já causou aquele impacto, eles já puderam perceber que existe uma matemática, que existe algo significativo ao se estudar matemática. Não é só estudar número, não é só fazer cálculo, mas existe algo significativo, algo que é funcional na vida deles. Então, a primeira atividade, que foi a exibição dos vídeos, já proporcionou esse impacto para eles. A partir daquele momento, houve uma motivação, os alunos começaram a se empenhar, houve uma melhora significativa no desempenho desses alunos, principalmente no aspecto disciplinar, que era a minha grande dificuldade. Tecnicamente as turmas eram turmas boas, mas infelizmente o aspecto disciplinar deixava muito a desejar. E com o passar do tempo, trabalhando nessas atividades com eles, eles foram melhorando o comportamento e eu pude perceber o seguinte, que essa sequência didática provocou uma mudança não somente dos meus alunos, mas em mim também como profissional, porque muitas vezes a gente põe em xeque a competência dos nossos alunos devido ao comportamento, devido ao aspecto disciplinar deles. Mas, se nós soubermos trabalhar, se nós tivermos habilidade para poder trabalhar essa indisciplina, fazer isso que isso fique a nosso favor, nós podemos colher ótimos resultados, como foi o fruto desse trabalho, que para mim teve uma resposta muito positiva. Os alunos que, a princípio, quando eu assumi as turmas, eu diria que de 70% a 80% ficariam reprovados em matemática, terminamos o ano letivo e tivemos apenas 7 reprovações. Alunos que eram extremamente disciplinados passaram a se empenhar, passaram a respeitar e mudaram consideravelmente o seu comportamento. Essas atividades mudou não somente a visão dos alunos de enxergar a matemática, mas principalmente o aspecto disciplinar deles melhorou bastante e houve essa aprendizagem muito significativa e para mim foi uma experiência incrível e inesquecível. Aqui estão as referências.